Ó, envelopamento da tubulação foi enchido até aqui, ó. Foi impermeabilizada a laje e foi envelopada toda a tubulação aqui, ó. Outra aplicação da argila expandida, enchimento leve e rígido, que até esse bloquinho que tem aqui, vocês têm um exemplo dentro da sacolinha de vocês. Isso aí também é muito usual, pessoal. Às vezes precisa fazer um enchimento, uma regularização do piso, em que você precisa de uma certa resistência. Então você pode estar usando esse produto envolvido na nata de cimento. Você não vai ter a sobrecarga em cima da laje e você vai ter a resistência necessária, tá? Principais características também: nivelamento de piso com maior aderência e compatibilidade com os materiais de construção, isolamento térmico e acústico, máxima leveza, baixa densidade, secagem rápida que agiliza as camadas superiores do contrapiso, contribui na impermeabilização porque ele torna o piso drenante e protegendo mecanicamente a manta da última laje. E contribui para a sustentabilidade da obra, que isso aí a gente vai ver em todos os itens. Exemplo de aplicação: também pode ser aplicado embaixo do telhado, apesar de ser muito usual aqui no Brasil, mais lá fora, mas também pode ser aplicado. Aqui, igual eu falei para vocês, geralmente nas obras, nos halls de entrada, térreo e tudo mais, precisa fazer um enchimento para regularizar com o piso de entrada do elevador. Isso é muito usual, fazer esse enchimento rígido com argila e depois faz o contrapiso e o piso acabado. Então você tira toda aquela sobrecarga que vai ter em cima da laje. Também nas áreas frias, envelopamento de tubulação. Isso aqui ajuda também no acústico. Minimiza o barulho do uso da descarga ou uso da hidromassagem. Também muito usual essa aplicação. Aqui o enchimento leve no conforto acústico. Ó. O pessoal está fazendo a balada em cima e tem argila entre a laje. Ó. Também usual. O casalzinho está dormindo embaixo, outro assistindo filme. Então, ameniza bem também essa situação. Não resolve todo o barulho de acústica, que hoje em dia não tem produto que resolva 100% a acústica, mas ameniza bem o processo. Aqui é ela rígida, contrapiso e o piso acabado. É um exemplo de aplicação dela. Ó. E aqui como ela fica, ó, é um piso drenante, ela está só envolvida na nata de cimento. Então nós podemos usar ela solta ou rígida. São duas aplicações. Traço sugerido. A gente sugere um traçozinho fácil de fazer para 1 metro cúbico. 1 metro cúbico de argila equivalente a 20 sacos. Ou 3 sacos de cimento e de 60 a 80 litros de água. Então com esse traçozinho você consegue formar esse aspecto aqui, ó. Aí um tracinho para betoneira também, para orientar bem as obras, que às vezes tem dificuldade de fazer. Então com esse traçozinho aqui facilita bastante. E no filminho também a gente mostrou lá o pessoal fazendo uma plaquinha daquela lá. Também é muito simples. O enchimento misto que eu mostrei lá para vocês, também usual na nossa região, principalmente em clubes mais antigos, que tem aquelas piscinas profundas. E hoje em dia não usa mais aquela determinada profundidade de 2 metros, 2 e pouco. Então o pessoal está reduzindo as profundidades. Mas para não ter que mexer em toda a estrutura da piscina, o pessoal faz uma aplicação de uma camada de argila solta e depois faz uma rígida em cima. Então você consegue aliviar bem o peso e consegue manter a estrutura sem mexer com a fundação. Então é uma aplicação muito usual. E aqui o concreto leve estrutural. O que seria o concreto leve estrutural? No caso nosso, é a substituição, pode ser parcial ou total, dos agregados convencionais, que é a brita, pelo agregado leve, argila expandida. Então você vai manter as mesmas características do concreto, só que com a densidade baixa. Então ele cai na classe do concreto leve estrutural, que vai até 2.000 quilos por metro cúbico. Tá? Então, ele é um concreto leve estrutural. Esse sistema aqui, pessoal, é o sistema Steel Deck. É aquela obra que faz toda na estrutura metálica, que você trabalha com 3 lajes ao mesmo tempo. Então, todo o concreto dela é feito com concreto leve. Então, você vai ter um concreto aqui em cima de 20 MPa,
com uma densidade dele de 1.700, 1.800 quilos por metro cúbico. Então você tem um alívio grande, você chega a economizar até 30% na fundação, usando esse método construtivo aqui. E está lá as vantagens, ó, redução do peso, redução de até 30% com fundação, melhoria no desempenho térmico e acústico, aumento da resistência ao fogo e contribui para a sustentabilidade da obra. Porque dependendo da estrutura aqui, ó, resistência ao fogo, a argila consegue garantir e segurar o fogo aí até mais ou menos 3 horas. O fogo em cima ela consegue segurar. Então é um tempo bom, consegue amenizar bem. Então aqui é o sistema Steel Deck que eu mostrei para vocês. As vantagens dele. Ó, essa aqui foi uma obra que foi feita do lado da ponte Eusébio Matoso, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Foi usado 4.500 metros cúbicos de concreto leve estrutural. 2 torres de 15 andares. Então teve uma economia aí, um alívio de carga, para vocês terem uma ideia. 4.500 quilos com um concreto com densidade de 1.800 quilos para um convencional de 2.400. Então foi uma diminuição de mais de 2.000 toneladas de alívio de carga na estrutura da fundação. E até porque ela está a 50 metros do Rio Pinheiros também. Então o solo não tem tanta estabilidade. Então teve que optar por uma obra desse tipo aqui. E vocês observam que são grandes vãos, ó, entre um pilar e outro. Ó. Essa é uma das vantagens. Então o pessoal está armando essa laje aqui, que essa parte aqui serve como forma, e a obra já está lá em cima, já está com 3 pavimentos acima. Então está concretando aqui e já está com 3 lajes acima. Então isso é uma das vantagens de você estar trabalhando com esses sistemas aí. Aqui está até o tracinho que a gente utilizou lá para fazer essa obra. A densidade de 1.800 kg, com resistência de 20 MPa. A única desvantagem que o pessoal vê no uso do concreto leve com argila expandida é aqui, pessoal. Ó. Quem é de obra aí vai ter uma ideia boa do que eu estou falando. É o índice de consistência, é o slump. Ele trabalha com slump alto. Ó, aqui nesse caso trabalhamos com 20, mais ou menos 3, ou 200, mais ou menos 30 milímetros. Então ele estava bem mesmo, com bastante umidade. Tá? Por quê? Porque como tem poros na argila e com a pressão da bomba, essa água, a tendência dela é preencher todos os vazios da argila. Então o traço perde muita água. Então acaba compensando lá na saída aqui da tubulação. Ó. Então se ali entra com 20, aqui vai sair com 12, 13. Então eu sei que muita água fica dentro do agregado. E aquilo que eu falei no começo, toda essa água que fica aqui dentro, com a reação química do cimento, que tende a aquecer, ela vai devolvendo essa água. Não precisa o pessoal ficar molhando todo o tempo a estrutura para cura. Então esse é um processo muito legal nessa parte aí. E a resistência é a mesma, tá? Não modifica nada. Está aqui o pessoal dando acabamento, ó. Uma estrutura normal, passando o helicóptero e sem problema nenhum. E está aqui, ó, uma obra, peça-chave aqui, ó, a obra do Maracanã. Ó, nós fizemos um concreto leve estrutural para arquibancada, resistência chegou a 40 MPa. Foi-nos lançado um desafio de fazer um concreto leve para toda essa estrutura interna. Ó, essa arquibancada intermediária aqui foi toda removida e foi trocada. Como não foi mexido nessa estrutura interna aqui, ó, então tinha que fazer uma estrutura nova para aumentar a capacidade do Maracanã. Então foi feito esse concreto leve aí, ó, com 40 MPa, pessoal, e todo bombeado. Isso foi muito bom, acompanhei boa parte dessa obra. A gente vai ter mostrar algumas obras lá, um trechinho da obra. Então foi um desafio muito grande. A gente está finalizando a obra. E outro teste interessante que a gente fez, depois de tudo concretado, nós fizemos um protótipo de uma arquibancada e chumbamos uma cadeira, que vai ser usual. Então fazendo um teste de arrancamento. Que a gente já sabe, outro dia teve lá um clássico, lá no Pacaembu, Corinthians, Palmeiras, perdeu, o Palmeiras começaram a arrancar a cadeira e jogar, né? Então isso aqui na Copa do Mundo, isso jamais pode acontecer. Então foi feito o teste de arrancamento. Então com 3 dias precisou de 2.000 kg de força para arrancar essa cadeira. Com 7 dias já estava em 10 toneladas. Então o cara, se surgir alguma confusão aqui, não tem como o cara sacar essa cadeira para poder
atingir outras pessoas. Está ali a obra, o canteirão de obra. Então toda essa parte interna aqui, ó, foi feita com concreto leve. Está lá a arquibancada, todo esse enchimento. Ó. Volume muito bom. Olha lá como fica o concreto. Olha lá, tudo com argila. E aqui em cima depois é chumbado todas as cadeiras. Outra aplicação. Já vamos pular para o pré-moldado. Então é onde eu falei para vocês do refratário, que é a churrasqueira, que são as vantagens. Maior resistência ao fogo, maior leveza das peças, melhor conforto térmico e vantagem nos fretes. O que acontece, pessoal? Isso não deixa o calor passar nas laterais. Fica tudo restrito aqui dentro. E você consegue ter a leveza das peças. Nós temos um fabricante na nossa região ali, de Leme, que manda a churrasqueira do Iapochuí. Então consegue levar uma quantidade grande de churrasqueira e com essa qualidade toda aí. As características eu acabei citando aí para vocês. Outras aplicações. Minha Casa Minha Vida. Eu estou fazendo parte da comissão de estudo da BNT, da CB18, que está falando o preparo do concreto leve, usado. Então, nessa casinha aqui, ó, o cara consegue fazer uma casa a cada 12 horas. Ele solta toda a forma interna, solta a parte hidráulica e elétrica, fecha e concreta por cima. Ele consegue, essa casa fica com conforto térmico, acústico e excelente acabamento. O cara pode se formar, só entrar com a pintura, não precisa mais nada. Se quiser pintar, senão fica um concreto aparente, muito bonito. Então a gente usa também para esse processo aí, ó. Também pré-moldado, normal, fechamentos e tudo mais, o pessoal usa normal também. E você consegue, nessas estruturas, você consegue vigas com vãos maiores, usando o concreto leve. E com as mesmas resistência de até 35 MPa. Só não se usa, não é aconselhável usar nos pilares, tá? Porque a ação aqui, o esforço aqui é muito grande, pode sofrer ação de esmagamento. Então usa mais nas vigas, e lajes e paredes de concreto pré-moldado. Outra aplicação, também muito usual, na geotecnia. Geotecnia, ó, redução do empuxo de terreno sobre os muros de contenção. Então, você diminui aquela força tentando derrubar essa parede, e ela é um produto drenante. Então, ele é colocado com uma manta bidim, depois solta a estrutura por cima. Então, também muito usual para troca de solo ruim. Nós fizemos uma obra em Cubatão, na encosta da serra, no CDHU, nós tivemos que trocar todo o solo, que era tudo uma lama. Então foi removido todo aquele solo ruim, feito um colchão com argila expandida, colocou-se uma manta bidim e depois fez o aterro e o asfalto por cima. Também ficou muito bom. As vantagens é o alívio de carga sobre estruturas, resistência e estabilidade dimensional, resistência elevada com baixa densidade, fácil drenagem e compactação. Tá? Aqui uma ilustração que ela pode ser usada em cima de galerias, e aqui vem uma prática. Essa é uma obra, foi usual em São Paulo, na cidade de Barueri, sobre o córrego Barueri. Nós deparamos com essa situação aqui, ó, 2 galerias de 9 metros cada uma, e ela tinha essa sobrecarga toda de terra em cima, dava 1,50 m de terra. Então estava com medo de flambar essa galeria, porque em cima dela ainda vinha toda a estrutura do asfalto. Então o que foi feito? Nós fizemos um corte aqui, deixamos só uma camadinha pequena e fizemos colchões de argila expandida. Colocamos uma manta resistente de geotêxtil. A gente ia fazendo colchão de 50 centímetros. Então, cada 50 centímetros fazia esse colchãozão com argila expandida. Dava um banho com a nata de cimento. E depois fechava essa manta aqui, ó. Ficava um envelope. Então, cada bloco disso aí tinha 12 metros de largura por 18 de comprimento. Então, a gente ia fazendo todo esse colchão aí até vencer. Começou com 10 centímetros, terminou com 1,30 m.
Então também foi uma obra muito bacana. E está lá até hoje, passando carreta por cima, tanque de guerra e sem nenhum problema. Olha lá como fez, ó, as alturas. Tudo feito em camada. E aqui ela finalizada. Então também é um produto muito usual na geotecnia. Também falando em geotecnia, a gente viu até recentemente no Jornal Nacional, é uma área de escape. A gente usa lá na rodovia Anchieta, que é descida de serra. E a gente usou também ali na Regis Bittencourt para segurar os pesadões. Então o pesadão, quando desce a serra, se ele perder o freio alguma coisa, ele não tem área de escape. Então o pessoal faz uma camada de argila. Ali na Anchieta, por exemplo, ela é 6 metros por 60 de comprimento por 1,5 metro de profundidade. Então a carreta disparou lá da serra, não tem onde parar, ela entra dentro dessa vala com argila expandida. O Jornal Nacional até mostrou essa aplicação aí, foi até bom, a carreta desceu lá de cima 110 km por hora e parou dentro. O motorista desceu da carreta numa boa. Aí o guindaste foi lá e puxou o caminhão. Então, com o tempo, ela sofre esmagamento, né? E com o tempo vai se repondo esse produto. Então, excelente aplicação. E aqui é aquela palavrinha que eu falei para vocês, sustentabilidade, pessoal. É a argila, ela contribui com até 16 créditos. Por exemplo, para conseguir o LEED, a gente precisa de 40 créditos. A argila pode contribuir com até 16 créditos. Então, é um produto sustentável. Então, ele contribui muito. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está vendo muita aplicação, que eu vou mostrar a seguir para vocês, que é no telhado verde. Inclusive, tem até subsídio da prefeitura. Quem usar isso daí na obra, quem fazer essa aplicação do telhado verde, sustentabilidade. Até porque, na verdade, o telhado verde está ocupando o espaço que já era dele, que o concreto tomou conta de tudo. E agora ele está voltando de novo para buscar o espaço dele. Então está tendo incentivo de todas as prefeituras. São Paulo cada vez aumenta mais o número de obras sustentáveis com selo LEED, que valoriza o imóvel e também ajuda nos processos aí de sustentabilidade, de água de chuva e tudo mais, que consegue reter bastante, evitando enchentes. Está aí falando da LEED. E o telhado verde, que é o paisagismo que eu falei para vocês, que está muito usual. Tá? A Petrobras aqui no centro, a gente fez aquele prédio novo deles aqui, tem um telhado verde lá em cima, enorme, muito bonito. Tá? E todo com uso argila para fazer o dreno. Então, muito bacana, pessoal, está muito usual. Quais as vantagens? Contribui para o isolamento térmico e acústico da construção. Ele combate o efeito estufa e as ilhas de calor, torna o ambiente mais agradável e absorve águas pluviais, retardando escoamento para as galerias.